Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Fisiortopedia Responde. E hoje estou aqui para responder as nossas perguntas da plataforma. E hoje, em especial, eu separei algumas perguntas da pós de esporte em atividade física, uma pós que está super bacana aí, caso você ainda não conheça. E tem algumas perguntas bem interessantes, separei algumas delas, são bem especiais e corriqueiras, tá? Antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e mandar para quem possa se interessar. Então, quanto mais pessoas interagirem aqui, mais esse vídeo consegue chegar para quem precisa e para quem realmente quer informação de qualidade, né? Então, vamos lá. A pergunta de hoje é como trabalhar a educação com o atleta dentro do ambiente esportivo? Eu separei essa pergunta porque ela é extremamente interessante, cheia de nuances, porque a própria educação indoor, quando a gente está falando de um ambiente clínico, ele também tem suas dificuldades, barreiras, mas já é um momento que as pessoas já estão um pouco mais acostumadas hoje a fazer, até pelo formato que ela veio. Dentro do ambiente esportivo, a questão da educação indoor, ela também precisa ser mais estudada inicialmente e mais inserida e implementada em várias situações. Então, por isso, quando a gente começa a conversar sobre esse assunto, a gente precisa entender um pouco desse contexto do atleta, contexto esportivo, para conseguir realmente passar informações que sejam interessantes, além da dor não ser igual à lesão. Como aquele ambiente esportivo e o atleta está sempre relacionado a muita sobrecarga, é meio fácil de pensar que alguma coisa esteja machucada. Mas eu sempre gosto de falar muito sobre a questão da plausibilidade mecânica em si, né? Ou seja, a um nível de estresse, o nível de intensidade da dor que aquele paciente tem, ele está correlata com o quadro clínico dele, né? Então, muitas vezes ele está numa alta demanda esportiva, num jogo, num palco, em diversas situações com uma demanda muito grande, tem poucas queixas. Depois que o corpo dele esfria, ou até na nossa avaliação, ele tem mais queixas do que quando ele está recebendo grandes estresses. Nessa hora a gente sabe que tem vários fatores que estão modulando a dor, e aí a gente já começa a entender que é o contexto em si modulando em si, mas a parte importante é entender que talvez aí a estrutura não seja o principal local que a gente esteja se preocupando, né? Esse paciente, a gente sabe que o atleta tem uma questão de um limiar de dor que não se difere de uma pessoa não atleta, mas ele tem tolerâncias diferentes. Então, quando a gente começa a falar um pouco da tolerância, a gente está falando de uma percepção. É uma coisa um pouco mais subjetiva e conseguir caminhar com isso é extremamente importante, relevante, para começar a entender o que modula. Uma das coisas que a gente sabe que modula muito essa tolerância são fatores psicossociais. Então, todo esse entendimento que ele tem sobre o próprio corpo e risco é aí um grande primeiro passo que a gente precisa ter. E, ao mesmo tempo, esse atleta, ele está toda hora usando a principal ferramenta de trabalho dele, que é o corpo, e está sentindo várias coisas que podem sentir ele ameaçado, né? Então, a questão de ter algo que está ameaçando a ferramenta de trabalho dele, que é o corpo, já é um grande sinal de alerta que pode potencializar muitas dores. Então, aquele sofrimento que o atleta tem perante o que ele está passando, está muito além de um tecido machucado. Às vezes é a frustração de não poder ir no campeonato, o medo de não conseguir chegar numa etapa específica. Então pensa que ele tem um sonho como ponto final e qualquer coisa nesse meio do caminho que possa atrapalhar acaba sendo um processo totalmente ameaçador. E quando a gente pega a definição de dor, a gente sabe que tudo isso são fatores influenciadores total em relação ao processo e quadro doloroso desse paciente, certo? Então, dentro disso, acho extremamente importante a gente conseguir sempre analisar o contexto, né, do atleta, o contexto do esporte dentro do país que ele vive, né? Então, a gente sabe como que no Brasil hoje tem pouco recurso financeiro e estrutural para diversas situações e depois a gente vai chegando um pouco nessa clínica, né? Então, quando a gente fala do aspecto do atleta, quais são as perspectivas, os sonhos, as metas, e conforme a gente vai batendo essas informações, você vai vendo que esse processo educativo ele é além da dor, mas sim de todo o contexto que ele está realmente fazendo. Agora, eu imagino que também uma das questões do porquê dessa pergunta estão relacionada a que o momento e o timing que a gente tem com o atleta às vezes é menor. Então, eu preciso ser muito pontual ou saber organizar a minha rotina, a minha agenda de atendimento, para que eu consiga fazer esse momento um pouco mais de uma conversa mais clara e que eu consiga depois manter isso numa prática de ações. Então, lembre, todo o processo educativo ele não é um momento pontual, mas sim de um contínuo, né? Então, você precisa, além de informar, educar
e fazer ele sentir para que a fixação daquela ressignificação e todo aquele processo educativo que a gente queira fazer. Podemos fazer também ações em grupo e também acho muito importante falar que às vezes a gente precisa educar os técnicos, os coordenadores, os diretores e para isso exige habilidades do fisioterapeuta de saber falar a linguagem dessas pessoas, tá? Então, essa pergunta é extremamente interessante. Eu particularmente já estou preparando uma aula sobre estratégias educacionais dentro do esporte. Isso é extremamente importante que eu vou colocar lá na Pós do Esporte para vocês conseguirem entender um pouquinho mais do que a gente está falando quando fala sobre educação, além da dor, educação em saúde para o atleta, tá bom? Espero que essa pergunta tenha ficado clara aí, a resposta na real. Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários que a gente continua essa conversa sempre que possível. Um grande abraço, valeu!